Vitalidade masculina natural, um protocolo brasileiro. Há momentos na vida de um homem em que o espelho se torna um confidente silencioso. Olhamos para nós mesmos não apenas em busca de rugas ou cabelos grisalhos, mas por sinais mais profundos. Energia que não mais nos acompanha, desejo que lentamente se desvanece e vitalidade que parece ter se perdido com a passagem do tempo. Muitos homens maduros, especialmente após os 60, vivem esse processo em silêncio. Não se trata de uma crise, mas sim de um questionamento interno. Ainda sou o homem que costumava ser? Por mais de 15 anos, tenho acompanhado homens brasileiros acima dos 60 em seus processos de saúde, vitalidade e redescobrimento pessoal. O que aprendi não vem apenas de livros ou pesquisas, mas de mais de 5.000 histórias reais de homens como você. Pais, avós, professores, aposentados, empresários. Homens que, em algum momento, sentiram que seu corpo não mais os representava, que a chama que outrora os definia estava quase extinta. Um dos padrões mais evidentes foi a decepção com as soluções tradicionais. Medicamentos com efeitos colaterais desconfortáveis, terapias hormonais caras, cirurgias que envolvem risco e ansiedade. A promessa de sentir-se jovem novamente parecia um luxo inacessível, ou pior ainda, uma armadilha comercial sem garantia real. E foi em meio a essa busca por alternativas honestas e acessíveis que descobrimos um método natural, simples e surpreendentemente eficaz. Este método consiste em combinar 2 ingredientes conhecidos, mas subestimados: óleo de rícino e bicarbonato de sódio. Não se trata de uma cura milagrosa, mas sim de uma estratégia natural que trabalha com o corpo, não contra ele. O óleo de rícino tem sido usado há séculos por suas propriedades anti-inflamatórias e circulatórias, enquanto o bicarbonato de sódio atua como regulador do pH corporal, favorecendo a oxigenação e eliminação de toxinas. Juntos, formam uma sinergia que estimula funções essenciais da vitalidade masculina. Um dos grandes erros de nossa cultura é assumir que, após certa idade, o corpo não mais responde. Que devemos nos conformar com uma vida mais lenta, mais apagada. Mas a ciência está demonstrando que isso não é verdade. A idade não precisa ser sinônimo de declínio, mas sim de transformação. O que muitos não sabem é que, a partir dos 60, o corpo ainda pode se regenerar, melhorar sua circulação, recuperar sensibilidade e energia, se for oferecida a abordagem correta. Roberto, cujo testemunho foi mencionado anteriormente, não é uma exceção. Pelo contrário, ele representa uma tendência silenciosa que está crescendo entre homens mais velhos. Homens que não querem depender de prescrições médicas ou se sentir inseguros diante de suas parceiras. Que buscam recuperar seu lugar com dignidade e força, sem se expor a procedimentos agressivos ou caros. E fazem isso através de métodos naturais, respeitosos e acessíveis. Esta não é uma mensagem de juventude eterna, mas de dignidade restaurada. É um convite para olhar a passagem do tempo não como uma perda, mas como uma etapa diferente, com novas possibilidades. A chave está em saber quais ferramentas usar e como aplicá-las corretamente. Ao longo deste texto, compartilharei com você não apenas a fundamentação científica desta mistura natural, mas também histórias reais, instruções precisas e reflexões profundas sobre o que significa ser um homem completo na maturidade. Se esta informação for útil para você, continue lendo, porque o que vem a seguir pode melhorar sua qualidade de vida. Drazo, a ciência por trás da combinação. A maioria dos homens cresce ouvindo que, com a passagem do tempo, tudo no corpo se desgasta, que após certa idade, tudo o que resta é resignação. Mas a ciência moderna, a real, não as manchetes sensacionalistas, está dizendo algo muito diferente. O corpo humano,
mesmo aos 60, 70 ou mais, mantém uma capacidade surpreendente de regeneração, equilíbrio e vitalidade. Só precisa ser estimulado da maneira correta. Aqui entra em jogo uma mistura tão simples quanto poderosa: óleo de rícino e bicarbonato de sódio. Mas o que essa combinação tem que está ajudando milhares de homens a recuperar sua energia, confiança e plenitude? Primeiro, o óleo de rícino contém um ácido chamado ricinoleico, que foi demonstrado em estudos ter efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e estimulantes do sistema linfático. Isso significa que pode ajudar a reduzir a inflamação dos tecidos, melhorar a circulação sanguínea e facilitar a eliminação de toxinas acumuladas. 3 fatores-chave quando falamos de vigor masculino. A inflamação crônica é um dos inimigos silenciosos do envelhecimento. Afeta articulações, digestão, coração e também a função sexual. Ao reduzi-la, o corpo não apenas se sente mais leve, mas energia que estava sendo usada anteriormente para apagar incêndios internos fica liberada. Por outro lado, o bicarbonato de sódio, um mineral alcalino, atua equilibrando o pH do corpo. E por que isso é importante? Porque muitos dos problemas que aparecem com a idade, fadiga, dores musculares, mau humor, sensação de peso, estão ligados à acidez interna. Ao alcalinizar suavemente o organismo, o bicarbonato favorece um ambiente mais saudável para as células, melhora a oxigenação e pode até estimular processos hormonais relacionados ao desejo e energia. Quando esses 2 ingredientes são combinados de forma controlada, os efeitos vão além do físico. Muitos homens relatam maior clareza mental, melhor descanso noturno e uma sensação geral de bem-estar. E não é magia, é biologia. Além disso, essa abordagem natural respeita algo fundamental, que é frequentemente esquecido na medicina moderna. Cada corpo é único. Os medicamentos geralmente tratam todos igualmente, mas o óleo de rícino e o bicarbonato de sódio atuam apoiando funções que o corpo já possui. Não forçam, não alteram, acompanham. Por isso, os efeitos colaterais são praticamente inexistentes se usados corretamente. Outro ponto que a ciência está esclarecendo é que a função sexual masculina não se desliga com a idade, simplesmente muda. E pode melhorar se as causas reais do desgaste forem abordadas, como inflamação, estresse oxidativo, desequilíbrio hormonal e má circulação. Este método natural aborda precisamente esses fatores. Assim, o que parecia uma mistura caseira sem importância, na verdade é respaldado por princípios bioquímicos sólidos. O que muitas vezes falta não é uma solução, mas informação clara, acessível e honesta. Essa é precisamente a intenção deste conteúdo: compartilhar conhecimento que empodera. Porque no final, não se trata apenas de sexo ou energia. Trata-se de recuperar a sensação de estar no controle do seu corpo, de levantar pela manhã com mais vontade, de olhar para sua parceira com confiança, de sentir que sua idade não tira seu valor, mas oferece novas maneiras de desfrutar. Histórias reais de transformação. Se você considera esta informação científica valiosa, compartilhe-a com outros homens que poderiam se beneficiar. Nada convence mais do que a experiência de alguém que já percorreu o mesmo caminho. Quando um homem de 65 anos te olha nos olhos e diz que recuperou confiança, energia e desejo como não sentia há décadas, é difícil ignorar. Isso é exatamente o que aconteceu com Carlos M., um aposentado que vive em Belo Horizonte. Após um infarto leve aos 62, começou a se sentir cada vez mais apático. Não tinha vontade de sair da cama. Não era depressão. Era como se estivesse me esvaziando, relatou. Até que, por recomendação de um amigo, começou a aplicar óleo de rícino com bicarbonato de sódio na região abdominal antes de dormir.
3 semanas depois, voltou a caminhar todas as manhãs. 2 meses depois, sua esposa, com um sorriso no rosto, confessou: ele voltou. Outro caso marcante é o de Antônio R., um ex-militar de 71 anos. Forte por fora, mas carregando dores articulares e impotência há anos. Tentei de tudo: Viagra, massagens, injeções. Só me deixaram com dores de cabeça e vergonha. Com o método natural, Antônio recuperou mais que função sexual. Recuperou esperança. O mais bonito foi sentir que meu corpo ainda responde. Ainda estou aqui. Conhecemos também a história de Miguel E., um artesão de 68 anos que sofria de prostatite crônica. Após incluir compressas de óleo de rícino no baixo abdômen e banhos de assento com bicarbonato 2 vezes por semana, seus sintomas diminuíram drasticamente. Não sei se foi milagre ou ciência, mas o desconforto desapareceu. Hoje posso trabalhar sem ficar correndo para o banheiro o tempo todo. Esses relatos não são exceções. Centenas de homens estão redescobrindo que vitalidade não é exclusividade da juventude. O que esses homens têm em comum? Todos deram um passo. Decidiram confiar na inteligência do próprio corpo. Claro, cada pessoa é única. Mas há um padrão claro quando oferecemos ao organismo os estímulos corretos, naturais, seguros, respeitosos. Ele responde, mesmo após os 60, mesmo após anos se sentindo apagado. E isso tem um efeito profundo. Esses homens não apenas melhoraram fisicamente, mas recuperaram algo ainda mais precioso: o orgulho de viver no próprio corpo. É importante dizer, isso não é um remédio milagroso, não é uma cura instantânea. É um reencontro com um processo biológico natural que estava adormecido. E, frequentemente, tudo o que o corpo pede é um gesto simples, uma aplicação noturna, um ritual de cuidado, um olhar menos apressado para si mesmo. Esses homens não tinham nada de especial, apenas decidiram experimentar. E talvez, para você, o primeiro passo comece agora. Você conhece alguém que precisa ler isso? Compartilhe este capítulo. O que é simples para você pode ser revolucionário para outro homem. Urban, comparação com métodos convencionais. Ao longo da vida, muitos de nós fomos condicionados a pensar que, para resolver qualquer problema de saúde, especialmente os mais íntimos, a solução deve estar numa farmácia ou clínica sofisticada. Mas os caminhos convencionais são realmente os únicos ou os melhores? Vamos analisar com calma, como homens maduros que somos. Os medicamentos farmacêuticos, como as populares pílulas azuis, são amplamente prescritos. Seu efeito é rápido, mas temporário. O custo nem sempre é acessível, especialmente se o uso se torna frequente. Ainda mais preocupantes são os efeitos colaterais: dores de cabeça, taquicardia, pressão alta, congestão nasal, problemas de visão. Sem contar o desconforto psicológico de se tornar dependente de uma substância para algo que antes era natural. Os tratamentos hormonais e terapias de testosterona exigem acompanhamento médico rigoroso. Podem funcionar em alguns casos, mas vêm com riscos: desequilíbrios hormonais, aumento da próstata, problemas hepáticos e até alterações sérias de humor. Para muitos homens, esse caminho representa um investimento alto e complexidade que não condiz com o momento de vida que querem viver, com mais paz, menos consultas e medicamentos. As cirurgias, então, estão fora do alcance da maioria. Além de custos elevados, envolvem riscos anestésicos, tempo de recuperação e resultados incertos. E sejamos honestos, quantos homens conhecemos que ficaram verdadeiramente satisfeitos após um procedimento desse tipo? Agora, compare isso com uma abordagem simples: uma mistura de óleo de rícino e bicarbonato de sódio, aplicada topicamente, com efeito cumulativo e natural. Não há cortes, não há comprimidos, apenas ingredientes que respeitam o funcionamento do corpo masculino. Por que funciona?
Porque, em vez de forçar uma resposta artificial, estimula o organismo a reativar o que já existe dentro de você. Circulação sanguínea mais eficiente, anti-inflamação local e equilíbrio interno. Além disso, é uma solução que cabe no seu orçamento, pode ser feita em casa, sem medo de interações medicamentosas, e ainda oferece múltiplos benefícios à saúde, como mostramos nos casos anteriores. Isso não significa que a medicina tradicional não tenha seu valor. Pelo contrário. Mas em muitos casos, o corpo só precisa de uma chance de respirar, se regenerar e despertar naturalmente. Pense comigo, se há uma alternativa mais segura, mais acessível e mais respeitosa, por que não tentar antes de recorrer a métodos invasivos? A maioria dos homens que seguiram esse caminho o fizeram após fracassos com alternativas convencionais. Mas você pode começar mais cedo, com sabedoria, e evitar dores desnecessárias. Comente que tipo de abordagem você prefere, natural ou convencional, e por quê. Sua opinião pode ajudar outros homens a tomar decisões mais conscientes. Brmash. O protocolo completo. Chegou o momento de revelar o que tantos homens seguiram com sucesso. Diferentemente de soluções complicadas, este protocolo natural baseia-se em ingredientes simples, facilmente encontrados em qualquer casa ou farmácia natural. Óleo de rícino e bicarbonato de sódio. Mas não se deixe enganar pela simplicidade. O que importa aqui é como aplicar, quando e com que consistência. Ingredientes: óleo de rícino prensado a frio, 100% puro, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, circulatórias e regenerativas. Bicarbonato de sódio grau alimentício. Não o tipo usado para limpeza, alcalinizante, regulador de pH e desintoxicante. Esses dois elementos, quando combinados, agem sinergicamente. O óleo penetra profundamente, ativando a circulação local, enquanto o bicarbonato ajuda a restaurar o equilíbrio celular e eliminar impurezas. Método de preparação da mistura. Em um recipiente pequeno de vidro ou cerâmica, misture 1 colher de chá de bicarbonato de sódio com 2 colheres de sopa de óleo de rícino. Mexa com uma colher de madeira ou plástico até formar uma pasta ligeiramente espessa, homogênea e oleosa. Dica: não use metal na mistura, pois pode interferir nas propriedades iônicas do bicarbonato de sódio. Como aplicar? À noite, antes de dormir, lave a região do baixo abdômen com água morna e sabão neutro. Seque bem com uma toalha macia. Aplique uma pequena quantidade da mistura sobre a parte inferior do abdômen, região pélvica, fazendo movimentos circulares suaves com as pontas dos dedos por 2 a 3 minutos. Se desejar, pode cobrir a área com um pano de algodão limpo ou atadura para potencializar a absorção. Deixe agir durante a noite. Pela manhã, apenas tome banho normalmente. Frequência. Durante as primeiras 2 semanas, aplique diariamente para preparar o corpo e iniciar o processo de reativação circulatória. A partir da 3ª semana, aplique 4 a 5 vezes por semana, dependendo da resposta do corpo. A maioria dos homens relata melhorias perceptíveis após 3 a 6 semanas, com efeitos cumulativos ao longo do tempo. O que observar? Semana 1, 2. Sensação de calor suave na região, melhora da digestão, aumento da energia matinal. Semana 3, 4. Disposição mais estável, sono mais profundo, primeiras percepções de vitalidade recuperada. Semana 5, 6. Retorno gradual da autoconfiança, resposta mais ativa a estímulos íntimos, bem-estar emocional. Dicas práticas. Mantenha a consistência. A chave do sucesso está na regularidade. Beba muita água durante o dia para auxiliar o processo de desintoxicação. Pratique caminhadas leves para estimular a circulação. Evite consumo excessivo de alimentos inflamatórios, açúcar refinado, álcool, frituras. Variações e ajustes.
Homens com pele sensível podem diluir mais o óleo ou aplicar dia sim, dia não, nas primeiras semanas. Se estiver tomando medicamentos, aguarde 2 horas antes ou depois da aplicação tópica para evitar sobreposição de reações. Importante: este protocolo não substitui nenhum tratamento médico, mas pode ser um complemento seguro e eficaz, especialmente quando o objetivo é recuperar vitalidade de forma natural e autônoma. Benefícios: além da intimidade. Muitos homens começam este protocolo buscando apenas uma coisa: recuperar sua potência sexual. Mas para a maioria, o que encontram vai muito além disso. O corpo humano é um sistema inteligente e interconectado. Quando você ativa um ponto como a circulação na região pélvica, tudo mais começa a responder: hormônios, energia, mente, emoções. Por isso, os efeitos desta prática vão além do quarto. Alcançam áreas da vida que muitos acreditavam estar perdidas para sempre. Energia física restaurada. Homens que aplicam regularmente a mistura de óleo de rícino e bicarbonato de sódio relatam um aumento claro na disposição, especialmente nas primeiras horas do dia. Acordam com mente mais alerta, corpo mais leve e vontade natural de se mover, caminhar, produzir. Isso ocorre porque o óleo ativa a circulação, trazendo mais oxigênio aos tecidos. O bicarbonato equilibra o pH, reduzindo inflamações silenciosas. Juntos, ajudam a desintoxicar fígado e rins, melhorando o metabolismo. Clareza mental e foco. A mente de um homem acima dos 60 não precisa ser lenta ou confusa. Mas, com o tempo, muitas toxinas se acumulam no organismo, afetando o cérebro. Com a prática contínua do protocolo, muitos relatam pensamento mais ágil, melhor memória de curto prazo e menos névoa cerebral, aquela sensação de confusão ao acordar. Isso acontece porque a melhora da oxigenação cerebral favorece as sinapses e o equilíbrio do pH ajuda a reduzir a acidez que prejudica os neurônios. Estabilidade emocional. Não é raro homens nesta fase da vida sofrerem com irritabilidade frequente, sensação de angústia sem razão clara e falta de entusiasmo por projetos e vida. O que muitos não sabem é que essas emoções estão ligadas ao fígado, intestino e níveis hormonais. Ao estimular a desintoxicação desses sistemas com o protocolo natural, surge um fenômeno sutil, mas profundo. Sinto mais paz. Me irrito menos. Estou mais calmo. Estou gostando das coisas simples novamente. Essa reconexão com o prazer cotidiano é um dos efeitos mais gratificantes relatados por quem segue este método com seriedade. Sono profundo e reparador. Aplicar a mistura antes de dormir ajuda o corpo a relaxar tensões acumuladas no baixo abdômen, reduzir inflamações internas e promover um estado de tranquilidade fisiológica. Em outras palavras, você dorme melhor. E um bom sono, para um homem maduro, vale ouro. Body Circles, confiança masculina renovada. Este é talvez o ponto mais poderoso. A vitalidade sexual é apenas a ponta do iceberg. O que está por baixo é muito mais valioso. A confiança de estar vivo, inteiro e presente. Homens que seguem este protocolo não apenas têm melhores respostas físicas. Eles se olham no espelho com mais orgulho, voltam a se vestir com intenção, a falar com firmeza, a caminhar eretos. Reconectam-se com sua identidade masculina profunda. E isso, meu amigo, muda tudo. Testemunhos reais. Minha esposa me perguntou o que eu estava fazendo porque notou algo diferente na minha energia e não era só na cama. Depois de anos sem sentir vontade de fazer nada, comecei a consertar coisas em casa, ler mais e até voltei para a academia. Recuperei meu ritmo, minha dignidade, e ninguém pode tirar isso de mim agora. O óleo de rícino e o bicarbonato de sódio são apenas os instrumentos. Quem toca a música é você.
Seu corpo tem um plano. Você só precisa dar os estímulos certos e confiar. Porque ninguém fala sobre isso. Você já se perguntou por que ninguém nunca falou sobre isso? Porque com todas as consultas médicas, com todos os exames, diagnósticos, receitas e tratamentos, ninguém nunca te falou sobre óleo de rícino e bicarbonato de sódio como forma de recuperar sua potência e vitalidade? A resposta não tem nada a ver com eficácia. Tem a ver com interesses. A indústria que lucra com seu cansaço. A medicina moderna fez avanços incríveis, mas também se tornou dependente de um modelo baseado no lucro, não na cura. Hoje, quanto mais doente ou disfuncional você estiver, mais consome medicamentos para pressão, estimulantes sexuais, antidepressivos, hormônios sintéticos e suplementos caros. Você entra num ciclo vicioso e nunca sai. Um homem que volta a se sentir forte naturalmente, sem precisar de nada disso, é um cliente a menos. E por isso soluções simples, baratas e naturais são descartadas. Médicos pressionados, pacientes desinformados. Não é culpa do médico. Muitos nem sabem disso. A maioria foi treinada para seguir protocolos padronizados, com pouco ou nenhum tempo para olhar o paciente como um ser integral. Se você chega com queixas de cansaço ou impotência, o que acontece? Exame de sangue, receita de algum vasodilatador ou testosterona e conselhos vagos. Faça exercícios e coma melhor. Não te ensinam que há formas de estimular a desintoxicação natural do seu corpo. Não falam de terapias milenares usadas por nossos ancestrais que tratam a raiz do problema, não apenas os sintomas. Gridan. O silêncio não é coincidência. O óleo de rícino tem sido usado há séculos por diferentes culturas para curar inflamações, restaurar o fígado e reativar a vitalidade masculina. O bicarbonato de sódio, por sua vez, está presente em quase todas as casas, mas poucos conhecem seu poder de regular pH, dissolver cristalizações e ativar circulação sutil. Ambos são baratos, naturais, sem patentes. E é exatamente por isso que ninguém lucra te contando sobre eles. Herbaceous, um sistema que trata, mas não cura. Quantos homens você conhece que começaram a tomar medicamentos e nunca pararam? Começa com um comprimido para dormir, depois algo para pressão, em seguida estimulantes para sexo. Logo, o corpo não responde mais sem eles. Esse ciclo não é saúde, é dependência química disfarçada de tratamento. Você não foi feito para isso. Seu corpo foi projetado para curar, adaptar, renovar, desde que receba os estímulos corretos. Uma verdade antiga redescoberta. Você não está lendo isso por acaso. Talvez esta seja a primeira vez que alguém fala com você, homem para homem, com clareza e respeito, sobre o que seu corpo realmente precisa. A boa notícia é: a chave nunca esteve fora. Sempre esteve no seu corpo. Você só precisava lembrar onde olhar. Protocolo avançado e precauções. Agora que você entende por que essa combinação funciona tão bem, é hora de saber como colocar em prática, com total segurança. Não se preocupe, você não precisa gastar muito nem mudar radicalmente sua rotina. Este protocolo respeita seu corpo, sua idade e seu tempo, e pode ser facilmente adaptado, mesmo se você estiver tomando outros medicamentos, com apenas algumas precauções que explicaremos abaixo. Ingredientes que talvez você já tenha em casa. Óleo de rícino, 100% puro e prensado a frio. É o protagonista da estimulação e desintoxicação. E do bicarbonato de sódio, grau alimentício não industrial, ajuda a regular o pH corporal e dissolver acúmulos que bloqueiam a circulação. Um pano limpo de algodão ou flanela. 30 centímetros é suficiente. Filme plástico ou papel filme, como usado na cozinha. Almofada térmica ou bolsa de água quente. Macios. O protocolo simples, passo a passo. Passo 1.
Aplicação do óleo de rícino, 2 a 3 vezes por semana à noite. Aqueça suavemente o óleo, nunca no micro-ondas. Deve estar morno, não quente. Embeba o pano com o óleo. Coloque o pano sobre a região do baixo abdômen, acima do pubis. Cubra com filme plástico. Coloque a bolsa de água quente por cima. Relaxe por 45 a 60 minutos em local tranquilo. Passo 2. Bicarbonato pela manhã. Todos os dias, em jejum. Dissolva meia colher de chá de bicarbonato em 1 copo de água morna. Beba devagar. Aguarde pelo menos 20 minutos antes de comer. Esta prática alcaliniza o corpo, auxilia a desintoxicação hepática e prepara o terreno interno para a regeneração. Precauções importantes. Não use se tiver feridas abertas na região abdominal. Se estiver em tratamento médico, informe seu profissional. Este protocolo não substitui seu acompanhamento clínico. Em caso de desconforto, reduza a frequência ou interrompa. Beba muita água durante o dia. Quando começam os resultados? Cada corpo tem seu tempo, mas muitos homens relatam mais energia dentro dos primeiros 7 dias, melhora na digestão e sono na segunda semana e aumento gradual da libido e disposição a partir da 3ª ou 4ª semana. A consistência é o segredo. Não é uma pílula mágica. É um estímulo natural para seu corpo voltar a fazer o que sempre soube. Funcionar como um homem cheio de vida. Sun. Você tem uma escolha agora. Pode deixar esta informação passar, ou pode agir hoje e daqui a 30 dias, olhar para trás com orgulho. Este é apenas o começo. Há formas naturais, acessíveis e inteligentes de reconquistar a força que a vida tentou apagar. E o melhor momento para começar é agora.